deixar a mamãe Geraldina que vai nos exortar por 30 minutos. Pode, mamãe Geraldina, 30 minutos. E depois nos levar na oração. E nós vamos encerrar. Nous allons nous asseoir. Maman Géraldine va nous exhorter pour 30 minutes. Elle va nous conduire dans la prière. Tu veux prendre le micro qui est là? Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nous saluons l'église avec la Eu paix gostaria que du os Seigneur. irmãos tomassem os assentos de frente. On peut s'approcher un peu pour s'asseoir un tout petit peu devant ici. Ce sera bon. Por gentileza, amém. Et s'il vous plaît, on s'approche. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel 6. Donc nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 6. Daniel 6, nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. Donc nous allons lire le verset 26 et le verset 27. Nós estamos numa batalha espiritual. Dentro de um jejum de 21 dias, estamos a aprender e a falar muito sobre Daniel. Pois é o jejum de Daniel que temos feito. Donc nous sommes dans un combat spirituel, dans un jeûne de 21 jours. Et là, nous apprenons à parler sur Daniel, puisque c'était le dernier jeûne de Daniel, certainement. Alors, Daniel 6, 26 a 27. Daniel chapitre 6, nous prenons les 26 au 27. Diz assim a palavra do Senhor. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem a Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído. O seu domínio jamais acabará. J'établis un décret que dans tout territoire de mon royaume, on tremble et on est de la crainte devant le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant. Il est constant pour toujours. Et son règne, c'est lui-là même qui ne sera pas détruit. Et sa domination durera même jusqu'à la fin. Versículo 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Le verset 27, il délivre et secourt. Il accomplit des signes de prodiges dans le ciel et sur la terre. Et il a délivré Daniel de la puissance des lions. Espírito Santo, rendemos graças a Ti. Fale no nosso meio, pois Tu és um Deus que fala. Tenha liberdade, Rei da Glória, como o Senhor sempre teve desde o início. Assim nós oramos em nome de Jesus. Esprit de Dieu, prends le contrôle, parle-nous. Prends la liberté comme tu l'as fait depuis le début. Et ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Aleluia. Você pode pousar a sua Bíblia. Et tu peux mettre ta Bible à côté. Nós abrimos o livro de Daniel, que foi escrito pelo mesmo Daniel. Amém. Donc, nous avons ouvert le livre de Daniel qui a été écrit par lui-même, Daniel. Amen. Então, Daniel, ele era um hebreu que foi levado de cativo ou pela cativeira na Babilônia. Donc, ce fut un jeune garçon hébreu qui a été amené comme captif en Babylone. A Bíblia diz no livro de Daniel, versículo 6, que o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Donc, dans Daniel chapitre 1, le verset 16, on dit que le nom Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. Quando você abre o versículo 8, você vai ver que Daniel decidiu não se contaminar com as impurezas daquele mesmo povo. Dans Daniel chapitre 1 et 7, tu remarques que Daniel prit la décision de ne pas se contaminer avec les impuretés de ce peuple-là. Então Daniel fala, eu não quero ser como os babilônios. Donc, il a dit, moi, je ne veux pas être comme le Eu não quero Babylonien. andar conforme eles andam. Je ne veux pas marcher de la façon dont eux marchent. Eu não quero me alimentar conforme eles se alimentam. Je ne veux pas manger de la façon dont eux mangent. E muitas das vezes você vê, nós viemos aqui na França, mas nós não somos franceses. Donc, nous sommes ici en France, nous sommes venus, mais nous ne sommes pas les gens qui suivent la culture d'ici. Hein. Mas muitos de nós andamos conforme eles andam. Mais tu remarques que beaucoup d'entre nous, nous marchons comme eux marchent. Eu estou a falar dos caminhos impuros. Donc, je parle ici de mauvais chemins. A Bíblia diz que Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele diz, eu não quero andar conforme eles andam. La Bible nous dit, lorsque Daniel arrive en Babylone, il dit, je ne veux pas marcher de la façon dont tu marches. E nós fazemos o contrário. Vemos o povo do país a fazer as coisas erradas, nós fazemos a mesma coisa. Nous, si nous faisons le contraire, nous voyons le peuple du pays faisant les mauvaises choses.
nous nous mettons à faire la même chose. Continuando a falar sobre Daniel, se você ler mesmo no capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz que Daniel era jovem muito inteligente. Donc, en parlant de Daniel, dans le chapitre 1, on dit que c'était un jeune garçon très intelligent. Razão pela qual ele foi nomeado como dos líderes lá no reinado do rei Dário. Donc, ce fut la raison pour laquelle il a été conçu comme un leader au sein du règne de Babylone. E a Bíblia continua dizendo que os seus colegas notaram a inteligência, notaram aquilo que Daniel tinha de extraordinário. Donc, la Bible nous dit que ses collègues ont remarqué que Daniel avait quelque chose d'extraordinaire. E a Bíblia continua dizendo que os mesmos colegas que viram isso começaram a manifestar inveja sobre Daniel. Donc, les amis qui ont vu cela se sont mis à jalouser Daniel. E eles falaram assim: mas nós não temos nada que nós podemos acusar esse jovem. Ils ont dit, nous n'avons rien pour accuser ce jeune garçon. Ele não faz nada de errado. Donc, il n'y a rien de mauvais qu'il fait. Tudo que ele faz é certo. Tout ce qu'il fait est sûr et Então bon. nós vamos tentar o Deus dele. Donc, nous allons chercher dans la loi de son Dieu. Você vê que os invejosos tentaram com Daniel. Vous avez remarqué que ceux qui étaient des gens de jaloux, ils ont cherché Daniel, ils ont tenté Daniel. Procuraram informações negativas para acusar Daniel. Donc, ils ont cherché des informations négatives pour accuser Daniel. Mas não tiveram sucesso. Ah, ils n'ont pas eu de succès. Tentaram pegar aquele que estava, que dá aquilo que faz o Daniel continuar. Tentaram tentar contra seu Deus. Donc, ils n'ont pas pu, ils ont cherché quelque chose qui allait à l'encontre de son Dieu, puisque Daniel cherchait son Dieu. Falando do mesmo capítulo 1, você vê que eles foram ter com o rei. Donc, dans le même chapitre, vous remarquez qu'ils sont allés parler au roi. Foram falar com o rei e disseram que, olha, nós viemos até ti e queremos te dar uma proposta. Donc, ils ont dit au roi, nous sommes venus devant toi et nous aimerons te donner une résolution. E eles falaram ao rei que ninguém mais faça uma oração, ninguém peça mais nada a não ser a ti. Donc, ils ont dit, ici, nous ne voulons plus que personne ne prie ici dans cette ville. Se você conhece a história de Daniel, você vai ver que Daniel era alguém que orava cotidianamente. Donc, si vous connaissez l'histoire de Daniel, vous allez remarquer que c'est un jeune garçon qui priait quotidiennement. Daniel orava 3 vezes ao dia. On nous dit qu'il priait 3 fois par jour. E os seus ex-colegas ou seus colegas estão a dizer ao rei para impedir Daniel de orar. Et ses amis maintenant ont dit au roi d'écrire un décret interdisant Daniel de prier. Hoje nós vamos falar pouquinho sobre a oração, amém? Donc nous allons parler un tout petit peu sur la prière. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Donc la Bible nous dit que 3 fois par jour, Daniel priait. Daniel tinha isso como se fosse a sua medicação. Donc il avait cela comme si c'était son médicament. Não pode passar dia, ele tem que cumprir isso. Donc aucun jour ne peut se passer sans qu'il réalise cela. Nós vemos que Daniel começa a aplicar a vida de oração. Donc nous avons vu Daniel avait une vie de prière. E quando ele tem a vida de oração, ele começa primeiro a se separar. Donc quand il avait la vie de prière, il se sépare d'abord. Ponto número 1, alguém que tem a vida de oração é alguém separado. Donc le premier point, c'est lui qui a la vie de prière, c'est quelqu'un qui se sépare. Sempre que eu falo de se separar, eu lembro de Samuel. Donc quand je parle de se séparer, je me souviens de Samuel. Que foi separado antes mesmo de estar no ventre, quando a sua mãe fez o voto, Ana. Donc il était séparé alors qu'il était dans le ventre quand sa maman avait fait son vœu, maman Ana Anna. diz que, Senhor, se tu me dares filho varão, ele vai ser consagrado a ti. Donc Anna dit, si tu me donnes un petit garçon, il te sera consacré à ton œuvre. A Bíblia diz que Samuel cresceu. Et la Bible dit que Samuel a grandi. Samuel cresceu num lugar onde tinha jovens também como ele. Samuel a grandi dans un endroit où il y avait des jeunes comme lui. Mas a Bíblia diz que ele não se contaminou. Mais il ne s'est pas souillé. Por quê? Porque ele se separou. Puisqu'il s'était séparé. Enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de oração, o primeiro ponto nós temos que aprender a se separar. Donc comme chrétiens, femmes et hommes de prière, le premier point, on doit apprendre à nous séparer. Daniel falou, eu não quero andar conforme eles andam. Donc Daniel a dit, je ne vais pas marcher comme eux marchent. Eu não quero me misturar nos lugares que eles estão. Je ne veux pas m'assembler dans les endroits où ils sont. Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele carrega. Puisqu'il connaissait le Dieu qu'il avait en lui. Existem lugares que o Deus que nós carregamos não nos permite de se sentar. Il y a des endroits où le Dieu qui est à nous ne nous permettra pas que nous nous mettions là. Existem conversas que o Deus que nós carregamos não nos permite de participar. Donc il y aura des conversations, le Dieu dont nous avons ne nous permettra pas que nous participions à ces conversations-là. Existem pessoas que o Deus que nós carregamos às vezes não nos permite de andar juntamente com ele. Donc il y a aussi des gens, le Dieu qui est à nous ne permettra pas que nous marchions avec ces gens-là. E Daniel continuava.
Et Daniel a continué. Quando Daniel ouve o decreto, o rei depois aceitou esse mesmo decreto. Donc Daniel a écouté le décret du roi et le roi a signé ce décret-là. Mas quando Daniel ouviu esse decreto, Mais quand Daniel a écouté ce décret, Daniel não resmungou, et Daniel n'a pas refusé, Daniel não murmurou, Daniel n'a pas murmuré, Daniel não blasfemou, Daniel n'a pas blasphémé, Daniel foi orar. Daniel est allé prier. Quais são as coisas ou o que decretaram sobre a sua vida? Et quelles sont les choses qu'on a décrétées, qu'on a dit sur sa vie? O que falaram sobre ti? Des choses qu'on a dit sur toi. Qual é a resposta que te deram? Et c'est quelle réponse qu'on t'a donnée? O problema às vezes não é a resposta. Et parfois le problème ce n'est pas la O réponse. problema é a nossa posição depois. Le problème c'est notre position après les problèmes. en Daniel question. estava a ser proibido de orar. Donc on a dit à Daniel, tu ne pries pas. Ele recorreu à oração Mais il a couru à la prière. para quebrar essa proibição. Donc pour briser cette interdiction. Os inimigos de Daniel lhe viram a orar. Donc les ennemis de Daniel ont vu Daniel en train de prier. Voltaram ao rei. Ils sont partis au roi. Eles falaram, não lembras do decreto que o Senhor fez? Est-ce que tu te souviens du décret que tu as fait? Você monsieur? falou que ninguém pode orar. Tu as dit que personne ne pouvait prier. Mas Daniel está lá a orar. Mais Daniel est en train de prier. Como era rei influenciável, Donc comme c'était un roi qui était facilement e os influençable. seus olhos estavam fechados, cegados pelo inimigo, Et ses yeux étaient aveuglés par l'ennemi. diz a Bíblia que mesmo o rei tentou salvar Daniel, Mais la Bible dit que le roi a tout essayé pour sauver Daniel. mas ele não teve sucesso. Mais il n'avait pas du succès. O que ele fez? Qu'est-ce qu'il a fait? Mandou Daniel dentro da cova. Il a envoyé Daniel dans la fosse au lion. Daniel dentro da cova. Daniel dans la fosse au lion. O rei não conseguia dormir, Le roi ne pouvait arriver à dormir. porque ele sabia que fizeram injustiça contra Daniel. Puisqu'il savait qu'il y avait une injustice qui a été faite contre Quando Daniel. fazem injustiça contra os filhos de Deus, Quand il y a une injustice contre les enfants de o Dieu, nosso Deus se levanta. notre Dieu s'élève. O nosso Deus se posiciona. Notre Dieu se O positionne. nosso Deus reage. Notre Dieu réagit. A Bíblia diz que Daniel está a dizer que o meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. La Bible dit que Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange fermer la bouche des lions. Quando Daniel sai daquela cova, Quand Daniel est sorti de cette fosse au o lion, rei disse: verificam se não tem arranhaduras. donc le roi dit, regarde s'il y a des égratignures. Verifica se não tem, se ele não tem ferimentos. Si tu n'as pas de petites plaies. E eles verificaram, não tinha nada. Donc ils ont vérifié, Daniel n'avait rien. Daniel saiu daquele lugar novinho como folha. Donc Daniel est sorti de cet endroit-là bien nouvelle, comme une feuille. E as pessoas talvez se perguntam o que aconteceu. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est Como é passé? que é possível? Comment est-ce que c'est possible? Hoje nós estamos a falar vencendo no meio dos leões. Donc nous parlons vaincre au milieu des lions. Todos nós queremos vencer no meio dos leões. Donc nous tous, nous voulons vaincre au milieu des lions. Queremos sair vitoriosos no meio dos leões. Nous voudrons sortir vainqueurs au milieu Mas des nós lions. ainda não temos experiência com os leões. Mais nous n'avons pas d'expérience contre les lions. Nós ainda não temos domínio sobre esses leões. Nous n'avons pas le règne, le gouvernement sur ces Quando lions. você tem uma vida de oração ativa, Quand tu as une vie de prière active, você tem a prática, você tem experiência com os leões que se levantam na et sua tu vida. verras que tu as l'expérience, tu as la pratique sur les lions qui vont s'élever. Fazemos a mesma oração, queremos ser como Daniel. Donc, lorsque nous faisons la même prière, nous voulons être comme Daniel. Queremos sair conforme Daniel saiu. Nous voulons sortir comme Daniel était sorti. Mas será que nós vencemos os mesmos leões que Daniel vencia antes de começar os seus momentos de oração? Est-ce que nous avons vaincu le même lion comme ce fut le cas de Daniel avant de commencer son temps de A prière? Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. La Bible nous dit qu'il priait 3 fois la Ele journée. vencia o leão da preguiça. Il a vaincu le lion de la faiblesse, de la paresse. Ele quer orar, vem a procrastinação. Venceu o leão da procrastinação. Il voulait prier, il y a un démon qui vient avec la procrastination. Lui, il a vaincu ce lion-là. Ele venceu o leão que se levanta com a fome de pecar. Donc, il y a le lion qui s'élève aussi d'une façon de pécher. Então nós vemos Daniel que já tinha experiências com os leões espirituais. Donc, nous avons un Daniel qui avait déjà l'expérience avec le lion spirituel. Quando ele entra na cova, aquele leão não é nada comparando com aquilo que ele já venceu durante os seus dias de Donc, oração. lorsqu'il est maintenant
maintenant jeté dans la fosse aux lions, les lions n'en est rien en comparaison avec ces lions qu'il connaissait avant. Nós queremos a vitória, Nous avons besoin de la victoire. mas não queremos buscar o Deus da Mais vitória. nous ne voulons pas chercher le Dieu de la victoire. Nós queremos a bênção, Nous avons besoin de la bénédiction. mas nós não queremos buscar o Deus da Mais nous ne bênção. cherchons pas le Dieu de la bénédiction. Eu sempre falo para as mulheres que eu lidero, orar não é fácil. Je dis à certaines femmes, prier n'est pas facile. Orar não é fácil. Prier n'est pas facile. Ter uma vida de oração, pior ainda, não é fácil. Avoir une vie de prière, ce n'est pas du tout facile. Mas é necessário. Mais c'est très nécessaire. Porque é na vida, com a vida de oração, C'est au moyen de la vie de la prière que você vai viver a funcionalidade da oração. que tu verras maintenant comment la prière fonctionne. Amamos utilizar a frase a oração funciona. Nous utilisons souvent la phrase la prière fonctionne. A oração funciona assim. La prière fonctionne, oui. Mas você viverá a funcionalidade da oração cada dia da sua vida quando tiveres uma vida de Mais oração. tu vivras la prière qui fonctionne chaque jour quand tu as la vie de la prière. E a vida de oração, deixa-me te dizer, você não vai construir aqui no culto. La vie de la prière, tu ne peux pas l'avoir seulement ici au culte. Você não vai construir simplesmente vindo aos domingos. Non, non, tu n'auras pas cette vie-là seulement tu viens le dimanche seulement, non. Mas é no teu secreto. Mais dans ta vie secrète. Sabe, Deus disse assim, a Bíblia diz no livro de Mateus 6,6, entra no teu aposento. La Bible dit dans Matthieu 6, entre dans ta chambre. Então você vê que Deus já está nos chamando para se separar. Donc tu vois, Dieu nous appelle pour nous séparer. Ele nos chama para se esconder. Il nous appelle pour nous cacher. Por quê? Porque é o seu momento de intimidade com Ele. Porque il veut que nous ayons un temps d'intimité avec lui. É o teu momento secreto com Ele. C'est ton temps secret avec lui. Valorize os lugares ocultos com Deus. Donc tu dois valoriser les endroits cachés, secrets avec Dieu. Valorize o tempo de busca com Donc Deus. tu dois valoriser le temps où tu cherches Dieu. Valorize aquele momento que você tem a fome e a sede da presença de Deus. Donc valorise ce temps où tu as la soif de la présence de Dieu. Você se pergunta, mas em Angola eu servia com facilidade? Donc tu dis parfois, en Angola, moi je servais Dieu avec facilité. Hein? Em Angola eu ministrava nas ruas. Et en Angola, moi j'ai prêché dans la rue. Eu cheguei aqui e não sei o que se passa. Mais je suis arrivé ici, je ne comprends pas. Minha irmã, meu irmão Daniel podia dizer a mesma coisa. Mon frère, ma soeur, Daniel pouvait aussi dire la même chose. Mas ele conhecia aquilo que ele carregava. Mais il connaissait ce qui était en lui, ce qui le portait. Quando tu sabes aquilo que você carrega, Donc quand tu es au courant de ce que tu portes, nem os bruxos da tua família já não podem te dar medo. même les sorciers de ta famille ne te feront pas Muito pelo peur. contrário, eles é que têm que ter medo de ti. Mais au contraire, ils auront peur de toi. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 28, você vai ver que Jesus, quando chega na terra de Gadarena, Donc quand tu lis Matthieu 28, tu remarques Jésus est arrivé sur la terre, le territoire des Gadaréniens. dois endemoniados foram ter com ele. Donc il y a deux possédés démoniaques qui sont venus devant lui. E eles chegaram a falar: o que queres conosco, filho de Deus? Donc Jésus arrive, ces démons lui disent, que veux-tu? Qu'as-tu entre nous et toi, fils de O que Dieu? queres conosco? Veste nos atormentar de novo. Donc tu es venu nous tourmenter. Veste nos atormentar antes do tempo. Tu es venu nous faire de tourments avant notre temps. Mas Jesus não havia dito ainda nada. Mais Jésus n'avait rien dit. Só a presença de Jesus causou medo naqueles demônios. Regarde, seulement la présence de Jésus a causé du tort à ces Mas se démons. você vê versículos anteriores, a Bíblia diz que ninguém passava naquele caminho. Mais dans le verset précédent, tu regarderas, on dit que personne ne pouvait, c'est dans le luxe de passer sur ce Qual chemin. é o bruxo da sua família que pode resistir à oração? Quel est les sorciers de ta famille qui peut résister à la Que pode prière? resistir à autoridade que Jesus te deu? Qui peut résister à l'autorité que Jésus t'a donnée? Que pode resistir o poder que Deus confiou em ti? Qui peut résister au pouvoir que Dieu t'a confié? Mas quando você não praticar no secreto, Mais dans le secret, si tu ne pratiques pas, se você não buscar no secreto, si dans le secret tu ne cherches pas, os demônios vão brincar contigo. donc les démons vont jouer avec vous. Os leões vão brincar contigo. Les lions vont blaguer avec vous. Os leões não vão nada te deixar sair lá conforme você entrou. Donc les lions ne te laisseront pas sortir de là. Aliás, você já nem vai sair, porque o que vai acontecer, ela vai ficar mesmo lá. Donc tu n'arriveras même pas à sortir, mais ce qui va se passer, c'est que tu resteras là. Porque é pela ausência da oração. Puisque tu manques la vie de prière. Uma coisa é orar, Il y a une chose qui est prière.
Outra coisa é ter uma vida de Et il y oração. a une autre chose qui est avoir une vie de prière. A vida de oração pratica-se, La vie de prière, ça se pratique. Tu dois la pratiquer. cultiva-se, Tu dois la cultiver. dia após dia. Donc, jour après jour. Eu amo muito a história de Daniel, Donc, j'aime beaucoup l'histoire de Daniel. porque eu aprendo que enquanto jovem, Parce que j'apprends que alors qu'il était jeune, ele disse: eu não vou me contaminar. donc il dit, je ne vais pas m'essuyer. Quando eu cheguei aqui nesse território francês, Donc, lorsque je suis arrivé ici en France, dans cette as territoire, pessoas me testaram. il y a les gens qui sont venus pour me tenter. O primeiro dia que eu chego nessa cidade, Donc, le premier jour où je suis arrivé dans cette ville, o meu primo que foi me pegar no aeroporto, mon frère, mon cousin est venu me prendre à l'aéroport. ele estava com a sua parceira. Il avait sa copine. Eles estavam a fumar, vou dizer o mesmo termo. Donc, ils étaient là en train de fumer. Ils étaient là avec A moça me perguntou: você fuma? sa copine m'a demandé, est-ce que toi aussi tu fumes? Eu disse: não, eu sou cristã. J'ai dit non, je suis croyant. Ela falou: eu vou te dar ano aqui na França. Elle m'a dit, je vais te donner une année ici en France. Vamos ver se você não vai pegar isso. Elle m'a dit, on verra si toi tu ne Eu toucheras disse: eu pas. amo os desafios. Et moi aussi j'ai dit, j'aime le défi comme ça. Eu amo os desafios. J'aime le défi comme ça. Hoje eu estou aqui. Je suis ici. Conforme eu servi em Angola, Donc, de la façon dont j'ai servi Dieu en Angola. aqui eu sirvo 3 vezes mais. Je sers 3 fois plus que ça. Porque eu disse: eu não vou me contaminar com esse país. Porque je me suis dit que je ne vais pas contaminer. Muito pelo contrário, eu vou contaminar os franceses com a unção que eu carrego. Je n'ai pas bien entendu. Muito pelo contrário, Il y en a beaucoup au contraire. eu disse que muito pelo contrário, Donc moi j'ai dit que au contraire. eu vou contaminar os franceses Moi je vais contaminer, je vais faire que le français soit influencé par ma vie. pela unção que eu carrego. Par l'onction que j'ai. Por quê? Pourquoi? Será que é vaidade? Est-ce que c'est ça, c'est la vanité, c'est l'orgueil, c'est de Porque l'orgueil? conforme Daniel, no livro de Daniel 1:5, falou: eu não vou me contaminar. Donc c'est ce que Daniel a dit dans Daniel 1:5, il a dit, je ne vais pas m'essuyer. Eu também digo a Deus: eu não vou me J'ai contaminar. dit à ces dieux-là, je ne veux pas me contaminer dans ce A pays. prática da oração. Pardon? A prática da oração. Tu dois pratiquer la prière. A prática da oração, Tu dois pratiquer la prière. ela te faz você chegar em lugares e os próprios demônios fugirem. Donc, cette pratique de prière fera que tu arrives dans des endroits et les démons vont fuir. Não vai ser necessário você falar muito. Donc, il n'y aura pas nécessité que tu parles beaucoup. Você vai chegar, as portas vão se abrir com facilidade. Mais tu arrives comme ça, le porte s'ouvre facilement. Ah, mas estava complicado, estava impossível para todo mundo. Como é que contigo deu certo? Mais il y a des choses compliquées, impossibles pour tous. Mais comment est-ce que cela arrive pour toi? Porque você tem a oração, tem a vida da Puisque oração. tu as la vie de la prière, tu pries. Nós às vezes falamos brincando, a oração é o nosso feitiço. Tu vois, en jouant, en blaguant, nous disons que la prière, c'est notre tradition, notre fétiche. As pessoas perguntam: o que você fez? Não, é somente a oração. Donc les gens demandent, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, j'ai prié, c'est seulement la prière. O joelho no chão e a boca no pó. Donc le genou que tu as plié et la bouche que tu as mis dans la boue. E isso nos ajuda a estar cada vez mais próximos de Donc Deus. cela nous permet d'être toujours plus près de Dieu. Nos permite ter uma relação, relacionamento estável com Deus. Donc cela nous permet d'avoir une relation stable Você não avec pode Dieu. ter relação com alguém se você não convive com essa pessoa. Donc tu ne peux pas avoir une relation avec la personne avec laquelle tu ne vis pas. Se você não conversa com essa pessoa, Si tu ne parles pas, tu n'as pas de conversation, de dialogue se avec você cette quer personne. estar mais próximo do Espírito Si Santo, tu veux être plus près du Saint-Esprit, porque a Bíblia diz assim: aproximai-vos de Deus, que Ele se aproximará de vós. puisque la Bible dit approchons-nous de Dieu, il s'approchera aussi de nous. É pela oração, Et c'est au moyen de la prière. é tendo uma vida de oração, Il faut avoir une vie de prière. é fugindo às tentações. Il faut fuir les tentations. Como é que você vai resistir o inimigo Comment est-ce que tu résisteras l'ennemi se você não resiste a Deus pela oração? si tu ne résistes pas devant Dieu? Como dans é la que prière? Satanás vai se submeter a ti Comment est-ce que Satan va se soumettre à toi se você não se submete a Deus pela si oração? tu ne te soumets pas à Dieu par la prière? Como é que você quer dizer cai por terra e o demônio cai, Comment est-ce que tu diras que à terre et les démons se soumettent, tombent à terre? se no secreto você não faz nada para permanecer, para manter o fogo? Si dans le secret tu ne fais rien pour garder le feu, Se no secreto você não busca, si dans le secret tu ne cherches, se você já não ora a tempo, si tu
n'as plus de temps pour prier. eu vou te convidar a voltar a orar. Donc je te supplie, reprends ta vie de prière. Se você sabe que em Angola você orava todas as madrugadas, Si en Angola, tu sais que tu priais chaque matin. não mudou nada. A madrugada é a mesma. Donc il n'y a rien qui a changé. Le matin est toujours là, c'est le O même mesmo matin. Deus que falou buscar-me de madrugada é o mesmo. Le même Dieu qui a dit cherchez-moi le matin est le même. Se você jejuava sem esperar que a igreja diz vamos jejuar, Donc si tu gênais sans attendre que l'église dise nous allons gêner. o Deus do sacrifício é o mesmo. Le Dieu du sacrifice est le même. O Deus que ama o sacrifício é o mesmo. Le Dieu qui aime le sacrifice est le même. Então volta aquele homem, aquela mulher de oração que você era. Donc reprends cette habitude d'être la femme de prière que tu étais. Volta a ser aquela pessoa que você era em Angola. Donc reprends d'être la personne que tu étais en Angola. Aquela mulher temente. Une femme qui craignait Dieu. Aquele homem temente. Un homme qui craignait Dieu. Nós não viemos aqui para ser influenciados. Nous ne sommes pas venus en France pour qu'on nous influence. Nós viemos para influenciar. Mais nous sommes venus pour influencer. Deus confiou a mim, Deus confiou você. Le Seigneur s'est confié en moi, il s'est confié en vous. Não pensa que você veio aqui simplesmente para o trabalho. Ne pense pas que tu es venu seulement ici pour travailler. Você veio aqui para partilhar aquilo que você carrega. Tu es venu pour partager ce qui est en toi. Você veio aqui para partilhar aquilo que Deus colocou em ti. Donc tu es venu pour partager ce que Dieu a mis en vous. Então levante-se em oração. Alors tu dois te lever en prière. Hein? Desperta-te Tu dois te réveiller dans la prière. e edifica-te em Deus. Et tu dois t'édifier en Dieu. Aleluias. Amen. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos Igreja. passar por um momento de oração. Église de Dieu, nous allons nous mettre debout et nous allons reprendre notre temps de prière. Você vai se colocar em pé. Nós temos aí mais 5 minutos para orar. Nous avons quelques minutes, nous allons prier. Est-ce que tu peux te mettre debout? Sabe, Deus te confiou como atalaia da sua família. Est-ce que tu sais que Dieu t'a placé comme sentinelle de ta famille? Deus te confiou como atalaia da sua casa. Dieu t'a mis comme sentinelle dans ta maison. Se você não se levantar, ninguém vai se levantar por Donc ti. si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour vous. Se tu não trabalhares, ninguém vai trabalhar por ti. Si tu ne travailles pas, personne ne travaille pour toi. Se você não começar a derrotar os leões agora, ninguém vai fazer por ti. Si tu ne te lèves pas pour renverser les lions, maintenant personne ne fera cela pour toi. Então se posiciona. Alors positionne-toi. Aleluia. Você vai fechar os teus olhos aonde tu estás Oh, là où tu es, tu fermes tes yeux, tu te positionnes alors. e vai pedir a Deus que Deus venha edificar aquele altar que foi destruído em ti. Oh, tu dis Seigneur, l'autel qui a été renversé, reconstruis-le. Diga, o altar de oração que foi destruído, que o Senhor venha reedificar. L'autel de prière qui a été détruit, Seigneur, reconstruis. A palavra do Senhor declara que Elias orou por um altar que tinham colocado água antes. Et la Bible nous dit qu'Élie prie pour l'autel là où il y avait mis de l'eau O d'abord. altar tinha água. L'autel avait d'abord de O l'eau. altar, as lenhas estavam molhadas. L'autel avec le bois était sèche. Mas quando ele clamou, Deus que é o fogo consumidor, Mais quand il a prié, c'est Dieu qui est le feu qui consume. Deus veio e colocou o fogo naquele altar. Donc Dieu est venu là amener du feu Você vai dans cet pedir que o autel. Deus consumidor venha devolver o fogo no seu altar de Tu oração. vas prier que le Dieu qui consume vienne avec du feu dans Pensa ton para que autel de Deus venha prière. reedificar, para que Deus venha reedificar. Tu dis que Dieu vienne pour la réédification, la Levanta a réédification. sua voz em oração onde tu estás. Oh, tu commences à prier maintenant, tu pries Diga, maintenant. Senhor, edifica. Tu dis Seigneur, édifie-moi, Diga, Senhor, Seigneur. restaura esse altar. Seigneur, restaure cet autel. Diga, Senhor, levanta de novo esse altar. Seigneur, restaure cet autel. Diga, Senhor, coloque o fogo neste altar. Seigneur, j'ai besoin du feu, du feu. Diga, Senhor, eu quero voltar a ser aquela mulher, aquele homem de oração que eu era antes. Je sais que j'étais comme homme de prière, femme de prière. Diga, Senhor, eu quero voltar a ter a mesma fome, a mesma sede da tua presença. J'aimerais revenir avec cette soif de ta présence. Ao Espírito Santo, reedifica os altares nesta noite. Oh, Dieu d'Esprit Saint, restaure les autels ce soir. Senhor, levante os altares caídos Oh, nesta Seigneur, noite. restaure les autels qui sont tombés. O altar de oração. Oh, l'autel de prière. Antes orava sem olhar no tempo. J'ai prié sans regarder l'heure Mas avant. agora estamos a orar controlando o tempo.
Maintenant, je regarde Dieu d'hier. Antes orávamos mais de 2 horas. J'ai prié plus de 2 heures. Agora nem 5 minutos conseguimos fazer na tua Oh, je n'arrive pas à presença. prier même 5 minutes en ta présence Diga, Senhor, maintenant. volta-me ao primeiro amor. Seigneur, restaure ma vie de prière. Diga, Senhor, volta-me ao primeiro amor. Seigneur, aide-moi à récupérer mon premier amour. Diga, Senhor, edifica-me, levanta-me. Seigneur, restaure-moi, lève-moi, relève-moi, Diga, Senhor, Seigneur. traga o fogo. Seigneur, ramène le feu, ramène le Levanta feu. sua voz de oração. Diga, Senhor, traga o Oh, fogo. tu commences à prier, tu dis, Como Seigneur, está a ramène le oração feu. onde tu estás? Tu commences à Diga, prier. Senhor, traga o fogo. Dis, Seigneur, le Diga, feu. Senhor, traga o fogo. Seigneur, le feu, Diga, le Senhor, feu. traga o fogo. Seigneur, nous avons Diga, besoin du Senhor, feu. edifica-nos. Seigneur, nous avons besoin Queremos de ce sair feu. vitoriosos no meio Nous dos avons leões. besoin d'être victorieux Queremos comme des sair lions. vitoriosos no Nous meio te dos prions, leões. Seigneur. Por isso, traga-nos Et o nous demandons domínio. ta O grâce. domínio dos Nous te prions, leões. Seigneur. Domínio Et dos nous leões. demandons ta faveur. Domínio dos Et leões. nous demandons ta Domínio dos miséricorde. leões. Au nom de Jésus, que nous dominons, Seigneur, au milieu des lions. Que nous dominons, Seigneur, au milieu des lions. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Notre Dieu, notre roi, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Vai, levanta. Vai, desperta. Oh, Espírito Santo, desperta. Espírito Santo, edifica. Espírito Santo, não queremos nos contaminar com os manjares do reino. Não queremos nos contaminar com a política do reino. Não queremos nos contaminar com as coisas desse país. Pai, posiciona-nos. Pai, posiciona-nos. 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 Posiciona-nos em ti. Positionne-nous, Seigneur. Chez les Makata Lavasoto. Rebalokoto. Oh, nous te prions, Seigneur, relève-nous. Seigneur, restaure nos vies de prière. Nous prions, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta main, Seigneur. Nous demandons ta main, Jésus. Que dia possamos abastecer. A responsabilidade é nossa de abastecer esse altar. A responsabilidade é nossa de levar a lenha. A responsabilidade é nossa de buscar todos os dias. A responsabilidade é nossa de buscar mais. A responsabilidade é nossa de se encher. A responsabilidade é nossa. Seigneur, levante-nous, Seigneur. Seigneur, restaure-nous, Seigneur. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Dieu notre Dieu, Dieu notre roi, Dieu notre Seigneur, Dieu notre bouclier. Shakakatolo, Zelemantolo, Zalabakatolo, Shakakatolo, Zelemantolo, Kabakata, Oh, Zelemantolo. Alléluia. Não aceite sair deste lugar. Avant que je sorte de cet Não endroit, aceite sair deste donc lugar. n'accepte pas de sortir de ce lieu ce soir Conforme você entrou. de la façon dont tu es Se entré. você entrou com uma fraqueza Donc espiritual, si tu es entré avec une faiblesse você spirituelle, entrou com peso nos tu es seus entré ombros, avec un poids sur tes você épaules, entrou com fardo tu neste es entré lugar, avec ces jougs dans ces lieux, não aceita sair do mesmo n'accepte jeito. pas de sortir de la même façon. Se você entrou neste lugar sentindo corrente nas Tu suas es mãos, entré avec des chaînes dans tes mains, não aceite sair do tu mesmo n'acceptes pas de jeito. sortir de la même façon. Eu ainda não vi em toda a história da Bíblia Et dans toute l'histoire de la Bible, je n'ai jamais vu alguém que se encontra com Jesus quelqu'un qui rencontre Jésus e volta do mesmo jeito que estava. et repart de la même façon dont il était. Alguém que encontra a verdade Quelqu'un qui rencontre la e vérité sai do mesmo jeito. et qui repart de la même façon. Diga, Senhor, eu não quero sair com a mesma Dis, fraqueza. Seigneur, je ne veux pas sortir avec la même faiblesse. Eu não quero sair com a mesma Oh, je ne veux dificuldade. pas sortir de la même Oh, Xaraba difficulté. Santa, você Commence não à conseguia prier. orar. Oh, commence à prier. Oh, Xaraba Commence à prier. Shalabakato. Senhor, eu não quero sair do mesmo jeito. Revolta-te contra ti mesma. Diga, papai, eu não quero sair do mesmo jeito. Diga, Senhor, Oh, si tu dis, Seigneur, je ne veux pas sortir de la même façon. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, rends-moi. Seja onde quer for, seu nome, Pai, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre Oh, aleluia. O Espírito Santo ele está aqui neste lugar. Jesus, E o Espírito Santo estando aqui,
ce O lieu. Espírito Santo toca neste lugar. Touche ce lieu. O Espírito Santo quer restaurar a tua vida nessa noite. Veut restaurer ta vie ce soir, le Ele Saint-Esprit. quer restaurar a tua vida de oração. Veut restaurer ta vie de prière. Ele quer restaurar aquele teu quarto de Veut oração. restaurer ta vie de prière. Eu sempre adorarei de dia. Aleluias. Em Angola, Là-bas, en Angola, você tinha quarto de oração. tu avais ta vie de prière. Você tinha hora de oração. Tu avais ton heure de prière. Você tinha o teu momento. Você sabe se é a hora de falar com Deus. Donc tu avais de temps où tu disais c'est le moment de parler à ce Dieu. Mas você chegou aqui, você já não pratica isso. Mais tu es venu ici, tu le fais plus cela. Deus está a dizer nesta noite: Dans cette nuit, le Seigneur te dit, eu ainda sou o mesmo. oh, je suis encore le Eu même. sou o mesmo que restaura. Je suis celui qui Eu sou o restaure. mesmo que reedifica. Je suis celui qui Eu sou o réédifie. mesmo que liberta. Je suis celui qui O libère. Espírito Santo está nesta noite. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. O Espírito Santo estando aqui, L'Esprit de Dieu, alors qu'il est ici, Ele não vai permitir que você saia do il mesmo ne jeito. permettra pas que tu sortes de la même façon. Deus não me trouxe aqui para trazer essa palavra em vão. Dieu ne m'a pas conduit pour amener cette parole en vain. Deus não me meteu aqui para trazer essa palavra em Dieu ne vão. m'a pas conduit ici pour amener cette parole en vain. Agora depende de ti. Et tout dépend de toi Você vai maintenant. sair do mesmo jeito que você entrou? Est-ce que tu vas sortir de la même façon dont tu es Ou você vai entré? sair daqui restaurada, Ou restaurado? tu vas sortir d'ici restauré? Você entrou aqui, só tinha o teu nome que está registrado. Et tu entres ici avec ton nom qui était enregistré. Mas hoje você vai sair daqui com o nome homem e mulher de oração. Donc tu dois sortir ici avec un autre nom d'homme et d'une forme de Você vai prière. sair deste lugar com fome e sede da presença de Tu Deus. sors de ce lieu avec la soif, la présence de Dieu. Então diga, Espírito Santo, és-me aqui. Ah, tu dis Saint-Esprit, je suis là. Diga, Espírito Santo, és-me aqui. Saint-Esprit, je suis là. Diga, Espírito Santo, toca-me de novo. Saint-Esprit, touche-moi Ah, encore. Santa. Diga, Espírito Santo, Tu dis, faça de novo. Saint-Esprit, fais encore de nouveau. O Senhor não quer olhar mais o que você fez para trazer a frieza. Donc le Seigneur ne regardera pas ce que tu as fait pour venir vers la Ele já não quer folie. saber o que você fez para trazer a frieza. Il ne veut plus voir ce que tu as fait pour dans la Mas Ele faiblesse. vai se apresentar como Deus restaurador. Il se présente comme le Dieu qui te restaure. Às vezes você se pergunta o que está acontecendo. Eu me Pose la ofereço. question, qu'est-ce qui Você s'est se pergunta passé? por que nada está dando certo. Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? É porque você já não tem a mesma vida de oração Puisque que tu antes. n'as plus la même vie de prière comme auparavant. Você se pergunta por que todo mundo tem a boa resposta, menos eu. Pourquoi les gens ont de bonnes réponses, mais pas moi? Você diz, as pessoas que chegaram aqui depois de mim já têm resposta, mas eu não tenho. D'autres ont les réponses, mais moi je ne les ai pas. Aqueles que me encontraram aqui já têm lugar para dormir, eu não tenho. Et les autres m'ont fait ici, ils ont la même maintenant réponse. Deus não tem preferidos, não. Deus, Ele não tem preferidos. Dieu n'a pas de fils préféré. Ele ama todos na mesma proporção. Il aime tout le monde de la même façon. Agora cabe a ti de buscar mais no teu secreto. Alors tu apprends à le chercher dans Diga, ton Senhor, eu não quero secret. sair do mesmo jeito. Seigneur, tu ne peux pas sortir de la même façon. Diga, Senhor, restaura-me nesta noite. Seigneur, restaure-moi ce soir. Diga, Senhor, restaura a minha vida de oração. Restaure ma vie de prière. Diga, Senhor, restaura a minha comunhão Seigneur, contigo. restaure ma communion avec toi. Diga, Seigneur, Senhor, eu quero ter mais sede, mais fome da tua j'aimerais presença. avoir plus de soif. Oh, diga, papai, eu quero ir mais profundo Seigneur, contigo. j'aimerais aller dans la profondeur avec toi. Eu quero aprender mais de ti. J'aimerais apprendre de toi, Oh, Seigneur. eu quero conhecer mais de ti. J'aimerais te connaître, Seigneur. Então diga, Senhor, leva-me mais profundo. Oh, conduis-moi dans le plus profond, Diga, Seigneur. papai, leva-me mais profundo. Conduis-moi dans le plus Está profond, Seigneur. chorando porque Élevons sa se você tem Deus, tem Deus que cuida de você Seigneur, plus profond de toi, nous voulons, Seigneur. e jamais te esqueceu. Tem liberdade, Espírito Santo, nesta noite. Ele sabe Tem de liberdade, Espírito tudo Santo, nesta noite. que para fazer você conosco está primeiro. passando. Ei, para fazer Me conosco mandou te dizer Para que fazer conosco tudo está primeiro. mudando. Para fazer conosco primeiro. Não chore. Para fazer Quem conosco cuida de primeiro. você não dorme. Ei, Amashiribro. Levanta. Tem muita gente que te ama.
mandou te falar que tudo vai passar. Se Deus fizer, Aleluia, Ele é aleluia. Deus. Aleluia. Se não, Sabe o que eu ouço agora da parte do Espírito Santo? Nous allons demander faveur au Saint-Esprit. Sabe o que eu ouço agora da parte do Espírito Et ce que Santo? moi j'entends maintenant de la part du Saint-Esprit, Que antes de Deus fazer com aqueles que estão fora, avant que Dieu fasse pour ceux qui sont là dehors, Ele vai começar a fazer conosco. il doit commencer à faire avec nous. Porque cada vez que eu olho as cadeiras vazias, Et chaque fois que je regarde ces chaises vides, eu me pergunto, mas por quê? et je me demande pourquoi. E o Espírito Santo fala para mim, Et le Saint-Esprit me dit, antes de eu fazer com aqueles que estão fora, avant que je fasse pour ceux qui sont dehors, eu tenho que trabalhar em vocês. je dois travailler en vous. Eu tenho que realizar com Et vocês. je dois réaliser en vous. Eu tenho que despertar em Je vocês. dois vous réveiller. Porque não que nós não temos algo de Deus, nós temos. Cela veut dire que nous n'avons pas quelque chose de Dieu, nous en avons. Mas isso precisa ser despertado. Mais cela doit se réveiller. Isso precisa ser despertado. Cela doit se réveiller. E é nessa noite que o Espírito Santo quer despertar em ti. Et le Saint-Esprit réveille cela en toi. É nessa noite que Ele quer te fazer sair daqui transformada. Et le Saint-Esprit que tu sors ici transformé. É nessa noite que Ele quer fazer algo novo em ti. Il veut faire quelque chose de nouveau en toi. meu Pai, Espírito Santo, tenha liberdade. oh Pai, Tenha liberdade. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Jesus, vai, meu Pai, meu Pai, Jesus, Tu és a minha paz e solução, meu Pai. Fale com Deus onde você está. Fale com Ele. Est-ce que tu peux parler à Fale l'Esprit com de Dieu? Deus. Fale com Est-ce que Deus. tu peux parler à Saint-Dieu? Tu peux Fale prier. com Deus. Você tem a liberdade de falar com Ele Tu as la diretamente. liberté de parler à Saint-Dieu. Ele está aqui, então fale com Ele. Est-ce que tu peux parler à Saint-Dieu? Tu peux parler à Fale Saint-Dieu. com Ele. Apresente a Ele os leões que estavam à frente. Est-ce que tu peux parler à Saint-Dieu? Tu lui présentes les lions qui sont devant toi. Diga, Senhor, eu não consigo. Eu quero que o Senhor me ajude. Seigneur, tu dis, je veux que le Seigneur m'aide. Seigneur, Fale com m'aide. Ele. Est-ce que tu peux lui parler? Você já tentou com as suas forças, não deu certo. Agora use as forças de Deus. Reçois la force de Dieu. La force Diga, de Dieu. Senhor, faça por mim. Oh, dis, Seigneur, Faça, fais Deus, pour moi. faça com Daniel significa Deus é o meu juiz. Diga, Senhor, se levanta como meu juiz. Tu dis, Seigneur, lève-toi comme mon Diga, juge. Senhor, venha julgar a minha causa. Seigneur, viens juger mon cas. Diga, Senhor, venha julgar a causa da minha família. Viens répondre à la situation de ma famille, Seigneur. Diga, Senhor, venha julgar a causa da minha casa. Seigneur, viens aider la cause de ma famille, Seigneur. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Oh, la Bible, il est le juste juge. Aquele que julga não quer olhar quem é condenando o inocente, não. Ele julga com sabedoria. La Bible dit qu'il juge avec sagesse. Il ne fait pas exception de personne. Então chame